Então, não basta prender os indivíduos se a empresa continua contratando. Esse é o nosso objetivo com esse sequestro antecipado dos bens. Então, demonstra que não existe origem lícita, esses bens são sequestrados e permanecem bloqueados até o final do processo. Eu não sei porque o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Este é uma piada. Vossa Excelência não é formada em direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por ter aceito o nosso convite. O que levou o senhor em pensar nessa proposta? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse projeto, ele vem de um diagnóstico real do tamanho do crime organizado no Brasil hoje. Se a gente faz uma leitura de quais são os mercados em que o crime organizado opera, a gente vai enxergar que ele deixou de operar exclusivamente no mercado ilegal há muito tempo. Então, essa participação do crime organizado como um concorrente do mercado legal é extremamente destrutivo para a sociedade e permite graus de infiltração que antes eram desconhecidos. O Brasil hoje não tem ferramentas processuais penais e ferramentas penais para lidar com esse problema de forma apropriada. Então, o que nós propomos é um marco legal de combate ao crime organizado que trata de mais de 21 pontos diferentes. Altera Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Processo Civil, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Organização Criminosa, até a Lei de Crimes Ambientais. Ele faz uma releitura da nossa situação e permite que as organizações criminosas sejam devidamente processadas. Entre algumas das medidas está o aumento da pena e a vedação de progressão penal para as lideranças das organizações criminosas. O senhor acredita que isso pode isolar? É possível isolar essas lideranças? Essa é uma técnica que faz parte, né? Hoje, principalmente, a gente precisa utilizar técnicas de guerra para o combate de facções. Então, essa técnica em específico, ela se chama guilhotina, em que você remove, né, você faz a decapitação das organizações para remover delas a capacidade organizacional. Então, toda a liderança precisa ser tratada de uma forma mais grave. Você vai observar isso em recentes atuações do combate, por exemplo, a organizações terroristas como Hamas, Hezbollah. Você vai enxergar que teve uma ênfase muito grande na remoção dos líderes dessas organizações com o objetivo de desmontar elas. Esse é o nosso objetivo, isolar as cabeças do crime organizado da execução do dia a dia dessas funções. Também está previsto o sequestro antecipado de bens, né? O senhor pode explicar como é que isso pode funcionar e como é que é hoje? Qual a diferença que vocês estão... Quando a gente fala em crime organizado com o aspecto empresarial, que é o aspecto brasileiro, a gente tem que entender que o que motiva a existência do crime organizado é o lucro. Né? Não é uma motivação familiar ou honrosa, como organizações criminosas de tipo mafioso, como italiano, japonês, russo, que são máfias que existem mesmo que não estejam ativamente trabalhando. Né? Por isso que elas se protraem no tempo. As organizações criminosas brasileiras são empresariais, elas visam o lucro. Então a gente tem que ter uma atuação muito grave no bloqueio desses bens, no cancelamento desses CNPJs que atuam no mercado ilícito, justamente para desestimular a continuidade. Então, não basta prender os indivíduos se a empresa continua contratando. Esse é o nosso objetivo com esse sequestro antecipado dos bens. Então, demonstra que não existe origem lícita, esses bens são sequestrados e permanecem bloqueados até o final do processo. Agora, hoje em dia, quando os bens são sequestrados, são alienados somente no fim do processo, né? Para que, no caso de haver uma absolvição, alguma coisa, não haja esse problema. O senhor acredita que, para a justiça, isso funciona? Nesse projeto, o que se faz é um bloqueio muito mais precoce. Né? Então, ao invés da gente esperar uma dilação probatória maior, que permite que o criminoso consiga frustrar o encontro desses bens, a gente antecipa um momento. Então, funciona da mesma forma em relação ao sequestro, ele só vai se tornar definitivo com uma sentença penal transitada em julgado, mas ele acontece numa fase anterior que dificulta a ocultação desses bens. O senhor está falando de tirar os meios, dizem, vai atrás do dinheiro, né? Exato. Vai atrás do dinheiro. Tem alguma outra medida que... Agora, a gente teve recentemente em São Paulo uma operação imensa, a Carbono Oculto, que foi até as fintechs, né, os bancos que lavavam esse dinheiro. Está prevista alguma medida que possa ajudar esse tipo de operação que consiga cercar toda? A lavagem de dinheiro é muito antiga. É que as pessoas não consideram a lavagem de dinheiro no dia a dia, porque é um trabalho que exige muita investigação, ele é extremamente lento, dispendioso, mas, veja, Al Capone foi preso por lavagem de dinheiro. Né? A lei de lavagem de dinheiro no Brasil é da década de 90.
né? Então, não é uma coisa nova, é que realmente operacionalizar e fazer demanda muito do ponto de vista investigativo. Então, tem que ter um investimento em polícia judiciária, tem que ter um investimento nesse foco de encontrar esse dinheiro. Por isso que participou da confecção desse projeto o setor bancário. Os bancos não têm interesse em serem laranjas de lavagem de dinheiro, né? Eles querem poder cancelar essas contas bancárias, eles querem poder informar que existe um processo de lavagem de dinheiro dentro do estabelecimento bancário deles. É esse o nosso objetivo. Deputado, eu estou explorando um pouco o seu lado de profissional de segurança. Então, eu queria também explorar mais um pouco. O senhor falou de mudanças também na legislação da criança e do adolescente. O que isso... Então, veja, no Brasil a gente tem uma situação hipócrita, de certa forma, em que a legislação eleitoral permite que aos 16 anos o indivíduo que não está nem com a sua psique formada, segundo a legislação penal. Então, o direito penal diz assim, olha, o indivíduo com menos de 18 anos não pode ser punido porque a psique dele, a mente dele não está formada, mas a legislação eleitoral permite que ele vote. Então, permite que decida o futuro da nação, mas não permite que ele responda pelos próprios atos. Bom, a gente não vai entrar na celeuma da minoridade penal, porque ela é muito profunda, muito discutida no Brasil, é uma bandeira muito forte. O que a gente faz, então, é o contrário. Ótimo. Qual é o prazo de internação hoje do menor que pratica ato infracional com violência ou grave ameaça? É 3 anos. O que nós fazemos é dobrar esse período. Então, hoje, para crimes graves, o máximo possível de tempo que um menor fica internado é 3 anos. Agora, a gente dobra esse período para 6 anos. Tem alguns projetos no Senado que já passaram nesse sentido. Então, a gente está indo em encontro àquilo que vem do Senado Federal. O senhor falou dos recursos para os aparelhos policiais poderem investigar. O Brasil tem uma tradição de baixa resolubilidade, né, deputado? Então, é 3%, 4% em crimes muito graves. Isso pode ter ajudado a essa expansão do crime organizado? Eu vou fazer uma explicação boa para você, que é assim, ó, é a explicação de a obrigação de meio e a obrigação de fim. Então, quando você vai ao médico e você está doente, você tem com o médico uma obrigação meio, que é a obrigação de oferecer o tratamento, não uma obrigação de fim de você estar curado. O trabalho da polícia é muito parecido com isso. A polícia ela vai investigar. Ela não tem como garantir a resolução do delito, porque a resolução do delito pode estar ligada a fatores que a gente não tem acesso. Eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios do Estado de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, DHPP. Então eu tinha um acervo de mais de 2.000 inquéritos policiais que tratavam sobre homicídio. Nesses inquéritos, o que a gente percebia? A maior parte, a quase absoluta deles, tratavam de homicídios praticados por organizações criminosas. Então, não existe como a gente explorar a produção da prova quando não existe contexto de investigação, não há o que investigar, né? Quais são os fatos? Você observa ali que 4 ou 5 pessoas foram mortas dentro de um bar por 2 indivíduos encapuzados que vieram e metralharam todo mundo. Não há como resolver esse crime. O que existe é você avaliar qual é o motivo desse homicídio, qual é o fundamento dele. E por estar ligado à organização criminosa, a gente passa não a tratar daquele fato de forma isolada, mas o que deu para aquele fato o subsídio. Se não existissem organizações criminosas do Brasil, a gente veria uma diminuição absurda dos crimes patrimoniais, do crime de homicídio. O tráfico de entorpecentes simplesmente ia desaparecer. Não existe o empreendedor individual no tráfico de entorpecentes, não existe o indivíduo que sai de Brasília, toma um ônibus para a Colômbia, compra 1 quilo de pó, né, de cocaína da mão de um indivíduo que ele não conhece, traz de volta e resolve vender. Tudo está dentro de uma organização. Então, eu acho que falar sobre o trabalho de ponta da polícia, né, da obrigação fim versus o fato meio, que é a existência da organização, a gente tem mais eficiência ali.